Imagina isso comigo. É madrugada. A estrada está quase deserta. E uma caminhonete escura corta o asfalto como se estivesse fugindo de alguma coisa que ninguém mais vê. Lá dentro, o cheiro de couro do banco se mistura com suor frio. O motorista não diz uma palavra. Os faróis iluminam o nada. E ao seu lado, tem gente que um dia sorriu para você. Mas agora tem um olhar de completo estranho. No colo, um bebê de poucos meses, que não faz ideia de que aquela viagem pode ser a fronteira entre ter uma mãe e crescer só com o nome dela em manchete. Essa foi a última estrada que a Elisa Samúdio percorreu. Ela não simplesmente sumiu. Ela foi apagada da existência de um jeito que desafia a perícia até hoje. Em uma frase, sem enrolação, esta é a história de um crime em que a justiça condenou sem nunca encontrar o corpo. De um documento com o nome dela surgindo anos depois em outro país, de um ex-delegado que aparece dizendo saber onde o corpo estaria, e de um condenado que vai e volta entre a prisão e a liberdade, como se nada disso tivesse acontecido. Se você acha que já conhece esse caso porque viu manchetes ou um documentário, fica comigo. Hoje a gente vai voltar para antes dessa noite e entender quem ela era. Quem ele era, quem cercava os dois, o que a investigação realmente descobriu, o que o tribunal decidiu e, principalmente, tudo aquilo que ainda não fecha direito na cabeça de ninguém. Antes de virar ausência estampada em portal de notícia, ela era só uma pessoa tentando se encontrar num mundo que não é gentil com quem nasce sem rede de proteção. Cresceu longe de qualquer conto de fadas, entre dificuldades financeiras, relações quebradas e uma sensação constante de não pertencer totalmente a lugar nenhum. Guarda isso. Quem passa a vida inteira lutando para ser visto, acaba aceitando o risco que muita gente jamais aceitaria. Ela enxergou no universo de fotos, eventos, trabalhos esporádicos, um jeito de se sentir menos invisível por alguns instantes. Não era glamour de filme, era uma tentativa de sobreviver, de achar uma saída. A câmera para ela parecia prometer: se te virem, talvez te levem a sério. Em um país em que a aparência abre porta, esse caminho parece sedutor demais para quem está cansada de ficar do lado de fora. Amigas e familiares falam de alguém dividida entre medo e pressa. Medo de ficar presa para sempre na mesma realidade. Medo de não conseguir dar ao filho uma vida diferente. Pressa de aproveitar qualquer chance de mudar de rota. Essa combinação é muito perigosa. É exatamente o tipo de terreno que pessoas poderosas adoram explorar. Ela não era uma ficha de processo. Era alguém que gostava de música, que falava de sonhos simples, estabilidade, cuidar do filho, conseguir algum descanso. Quando a gente olha só para o final, é fácil transformar tudo em número de página. Mas se você não entende quem ela era antes, não dá para entender por quê, mesmo com medo. Ela entrou naquele carro acreditando, de novo, que talvez dessa vez fosse ouvida. Enquanto ela lutava para ser vista, ele já era visto por milhões. Entrava em campo sob gritos de torcida, flashes, manchetes sobre defesas incríveis, contratos futuro promissor. Não era só um jogador. Era símbolo de time grande, orgulho de torcedor, rosto associado à vitória. Você sente o desequilíbrio? De um lado, alguém tentando provar que existe. Do outro, alguém acostumado a ser tratado como intocável. Naquele momento, ele era o capitão não só dentro do estádio, mas fora também. Dava entrevista, fazia campanha, aparecia em eventos. A fama cria um escudo invisível, quando um país inteiro compra a imagem de que alguém é herói. Qualquer acusação contra essa pessoa parece exagero, inveja ou tentativa de ganhar em cima dele. Você já viu essa balança pender para o lado errado em outros casos? Nos bastidores, relatos já mostravam um temperamento explosivo, dificuldade de lidar com frustração. Mas isso quase nunca virava manchete. O público conhecia o uniforme, não a pessoa. E, quando o personagem público é muito forte,
Qualquer voz que tenta mostrar o outro lado corre o risco de ser atacada. Com o tempo, ele aprende uma lição silenciosa. Sempre tem alguém para limpar o estrago. Justificar excesso, minimizar atitude, culpar outra pessoa. Quando o mundo te trata como alguém acima da média, fica fácil acreditar que as regras não se aplicam a você. E é justamente quando alguém com essa sensação de imunidade cruza o caminho de alguém vulnerável que tudo começa a ficar realmente perigoso. O encontro dos dois acontece em um cenário que, à primeira vista, não tem nada de ameaçador. Noite, música alta, gente rindo, muitos copos e camarote, muitas fotos. Para ela, é a chance de chegar perto de um mundo que sempre viu pela TV. Para ele, é só mais uma noite em que tudo gira em torno da presença dele. O primeiro contato parece igual a tantos outros elogios, promessas vagas de ajuda, conversas sobre oportunidades, depois a gente se fala. Se você estivesse assistindo de longe, poderia achar que é só flerte entre adultos. Mas quando lembra do abismo de poder entre os dois, essa cena muda de cor. De um lado, alguém que decide quem entra no círculo. Do outro, alguém que passou a vida inteira tentando justamente entrar em algum círculo. Com o tempo, as mensagens deixam de ser só sedução e começam a virar controle. Momentos de atenção se misturam com sumiços, aproximações com afastamentos bruscos, promessas com ameaças veladas. Ela insiste em ser levada a sério, quer o filho reconhecido. Ela quer respeito. Ele passa a enxergar essa insistência como ameaça. E aqui surgem as primeiras frases pesadas. Os primeiros: se você não fizer isso, você vai se arrepender. De fora, é confortável dizer era só ir embora. Mas relacionamento com desequilíbrio de poder não funciona assim. Quando você está envolvido emocionalmente e ao mesmo tempo depende da outra pessoa para ser ouvido. Para ter o mínimo de justiça, sair não é apertar um botão. É um processo cheio de medo, culpa, dúvida. É exatamente nesse terreno que essa história começa a entrar numa espiral que ninguém imagina naqueles primeiros encontros. O ponto de ruptura vem quando o medo vira papel. Ela vai até a polícia e registra que foi privada de liberdade, ameaçada, pressionada a tomar decisões contra a própria vontade. Diz que teme pelo que pode acontecer se continuar insistindo nos direitos dela e do filho. Em um sistema ideal, isso seria tratado como alerta máximo. Na prática, vira mais um boletim num mar de boletins. Imagina a cena: uma mulher jovem, sem sobrenome de peso, sentada na frente de uma autoridade, contando que alguém famoso a manteve sob pressão, que usou força, que prometeu que ela iria se arrepender se insistisse. De um lado, a história dela. Do outro, a imagem de um ídolo com torcida, contrato, título. Em muitos lugares do mundo, a balança ainda pesa para o lado errado. Os dados de violência contra mulheres no Brasil mostram que esse roteiro é comum. A maioria das vítimas tinha pedido ajuda antes da tragédia. Muitas vezes, mais de uma vez. Elas relatam ameaças, perseguições, agressões crescentes. O sistema responde com papel, com medidas que na vida real raramente passam da porta do prédio. Quando a proteção é fraca, o agressor entende isso como liberdade. E é aqui que, pessoalmente, eu começo a ficar mais irritado do que assustado. Depois dessa denúncia, a vida dela não melhora. Aumenta a pressão, as discussões continuam. As mensagens de ameaça não somem. A sensação de estar mexendo com alguém protegido fica mais forte. Ela tenta garantir o futuro do filho e, ao mesmo tempo, ela tenta continuar viva. É um jogo completamente desigual. E ninguém consegue impedir que, pouco tempo depois, ela aceite uma proposta que parece solução, mas que, na verdade, é o primeiro passo para o apagamento. Em volta dos dois, existe uma rede inteira de gente que facilita, protege, obedece. Ele nunca foi um homem sozinho. Tem motorista, gente que organiza agenda, funcionários, pessoas que estão sempre por perto. Entre esses nomes, um chama atenção:
o amigo de confiança, aquele que está em todas, da concentração do time até o sítio, conhecido por resolver as coisas sem questionar muito. Esse amigo, depois apontado como peça central na logística do desaparecimento, vivia à sombra do jogador. Viajavam juntos, estavam em praticamente todos os momentos importantes. Muita gente via essa relação quase como devoção. E, quando alguém decide que vai obedecer qualquer ordem de outra pessoa, não importa qual, a linha entre lealdade e cumplicidade praticamente desaparece. Ao redor, também estão a companheira oficial, funcionários do sítio, uma ex que ainda circula naquele universo. Um ex-policial acostumado a lidar com problemas difíceis. Cada um com um papel, cada um com um nível de conhecimento. Nem todo mundo toma as mesmas decisões, mas muita gente percebe, em algum momento, que a situação saiu do controle. E, mesmo assim, quase ninguém corta a corrente. Quando a gente olha para trás, a pergunta que fica é: quantas pessoas ali sentiram que aquilo já não era mais briga de casal ou disputa judicial? Quantas entenderam que uma linha tinha sido cruzada? E ainda assim, o silêncio venceu. É esse silêncio em volta de alguém poderoso que transforma perigo em tragédia. Depois de tanta tensão, vem o convite que muda tudo. Uma viagem para Minas Gerais, com a promessa de resolver a questão do filho, discutir valores, acertar a vida. No papel, parece uma proposta razoável. Na cabeça de quem está cansada de brigar, parece chance de encerrar um pesadelo. E o convite vem justamente de quem tem dinheiro, status e controle da narrativa. Ela aceita, arruma as coisas, organiza a viagem, leva o bebê. Em mensagens e relatos reconstruídos depois, aparece aquele sentimento estranho, mistura de medo e esperança. Ela sabe com quem está lidando, mas ela aposta que talvez ela consiga algo que não conseguiu na justiça. E essa aposta no olho é muito humana. E é isso que deixa essa parte tão difícil de ouvir. A estrada é longa. O carro anda, as placas ficam para trás, o sinal de celular vai sumindo aos poucos. Para quem vê de fora, é só mais um veículo no interior. Para quem está ali dentro, é conversa tensa, cobrança, talvez promessa vazia. E no meio disso, um bebê preso na cadeirinha. E sem saber que está no centro de um conflito que começou antes dele nascer. O mais perturbador é que naquele momento, ninguém fora daquele carro entende que essa é a última vez que ela vai ser vista circulando. Para a família, ela está viajando para resolver as coisas. Para o sistema, é só mais um deslocamento entre estados. E é nesse disfarce de acordo que a armadilha se fecha. Quando o perigo vem fantasiado de chance de paz, fica muito mais difícil enxergar que você está entrando num caminho sem retorno. O sítio onde ela vai parar não é qualquer casa na roça. É um lugar afastado, com muros altos portal-peçado, pouca movimentação na rua. Vizinhos distantes. De dia, poderia ser cenário de descanso, piscina, área verde, clima de fim de semana em família. À noite, com poucas luzes acesas e o barulho do mundo lá fora praticamente apagado, vira o tipo de lugar onde qualquer coisa pode acontecer sem ninguém perceber. Quando ela chega com o bebê, a sensação de estar em território dos outros vira quase física. Nada ali é dela. Quem circula conhece o dono, obedece o dono, depende do dono. Relatos posteriores falam de portas trancadas, de movimentação limitada, de momentos em que ela não tinha liberdade para ir e vir, enquanto, em alguns cômodos, a vida parece seguir num tom quase de churrasco de domingo. Com gente conversando, circulando, o mundo dela se resume a um quarto, um bebê e a certeza de que está em desvantagem. Funcionários e pessoas próximas disseram depois que ouviram discussões, viram idas e vindas, sentiram que não era uma visita tranquila. Mesmo assim, ninguém consegue ou ninguém se arrisca a parar o que estava sendo construído ali. Para quem está de fora, aquela casa poderia ser só um lugar de descanso. Para ela, é cárcere com papel de parede e uma piscina do lado de fora. E eu quero que você pense nisso. O mesmo espaço que para uns é lazer,
para outros vira cenário de terror. A solidão ali não é só geográfica, é emocional. É perceber que, mesmo tendo pedido ajuda antes, naquele instante específico não existe ninguém do lado de fora batendo no portão para tirar lá dali. Cada porta, cada passo no corredor, cada carro que entra é um possível ponto de não retorno. E é exatamente desse ambiente que combina a aparência de normalidade com sensação de armadilha, que ela vai sair poucas horas depois, para uma viagem ainda mais sombria. Chega um momento em que a história deixa de depender só da memória das pessoas e passa a depender de algo que não tem emoção. Registros de deslocamento, horários de ligação e antenas de celular. O que se sabe é que naquela noite ela é tirada do sítio e colocada em um veículo com pessoas de confiança do jogador. O bebê também é levado. Eles seguem em direção a outra cidade da região metropolitana em horário em que quase todo mundo está dormindo. A quebra de sigilo telefônico desenha um mapa que arrepia, ligações entre os envolvidos, celulares saindo de uma área e se conectando a torres de outra, sinais se mexendo como peças num tabuleiro. As rotas batem com estradas que levam para regiões mais afastadas e com menos iluminação e com pouca gente na rua. Não tem câmera mostrando o que acontece dentro do carro, mas o caminho que ele faz deixa um rastro invisível que os investigadores vão seguir depois. Enquanto isso, para o resto do mundo nada parece diferente. Telefones da família esperam mensagens que não chegam. Redes sociais ficam congeladas. Nenhuma nova postagem, nenhuma nova ligação dela depois de certo horário. Em questão de horas, uma pessoa com rotina, contatos, planos, vira silêncio completo. E os únicos sinais que continuam se movendo são dos celulares das outras pessoas naquele carro. Daqui para frente, quase tudo que a gente sabe vem de quem estava do lado, de quem tinha o que perder. Depois que o carro deixa o sítio e vai para outra cidade, não existe mais testemunha neutra. O que aconteceu nas paradas, nas conversas. Nos minutos finais é montado com pedaços de depoimentos, indícios materiais e, principalmente, com a confissão de alguém muito mais jovem do que deveria carregar um fardo desses. Quando a investigação trava, entra em cena um adolescente, parente próximo do jogador, que participou de parte daquele roteiro. E por um tempo, ele tenta seguir a vida fingindo que não viu o que viu. Mas a cabeça de um garoto de 17 anos não foi feita para guardar esse tipo de coisa sem vazamento. Ele é ouvido e aos poucos começa a contar o que viu e ouviu quando aquele grupo saiu do sítio e foi para outro endereço. Fala de quem mandava, de quem obedecia, de quem parecia frio demais. Fala de uma mulher que chega viva. E de um contexto em que, depois de um certo momento, não existe mais chance de volta. Não precisa entrar em detalhe gráfico para entender o peso do que ele está descrevendo. Esse relato não surge do nada. Antes de falar, ele provavelmente passou por noites sem dormir, lembranças repetitivas, medo de ser responsabilizado junto com os adultos, medo de vingança se abrisse a boca. É um tipo de tortura silenciosa. De um lado, lealdade e medo ao mandante. Do outro, culpa por saber que uma família procura alguém que ele viu ser levada a uma situação sem retorno. Eu sinceramente não consigo imaginar a cabeça de um adolescente carregando isso sozinho. Quando ele finalmente fala, começa a encaixar peças que estavam soltas. Conecta o carro, as ligações, os pontos da cidade, os nomes de quem participou ativamente. O depoimento dele não resolve tudo, mas deixa claro que aquela noite não foi acidente, nem fuga, nem sumiço voluntário. Foi execução de um plano. Mesmo assim, faltava algo que ninguém tinha, uma prova física que amarrasse a história. É aí que entra a parte que, para mim, dá mais arrepio. A ciência. Quando versões se chocam, o caso depende de algo que não tem time, não tem torcida, não tem simpatia, perícia, reagentes, laboratório. O carro usado nos deslocamentos passa a ser tratado como personagem
com memória. À primeira vista, tudo parece limpo, mas sob luzes especiais, ele começa a entregar segredos. E dentro da Range Rover, peritos aplicam luminol, um reagente que revela vestígios de sangue invisíveis a olho nu. Na escuridão do laboratório, sob a luz, manchas começam a brilhar em bancos e áreas específicas. São pontos que alguém tentou limpar. Amostras são coletadas e enviadas para análise genética. O laudo volta com um número frio que fala muito alto. O material é compatível com o DNA dela. A ciência está dizendo que ela sangrou ali dentro. Além disso, o cruzamento dos dados de telefonia monta um mapa quase cinematográfico. As antenas mostram aparelhos dos envolvidos andando juntos, parando em regiões específicas, tudo dentro da mesma janela de tempo. Não tem câmera dentro do lugar onde o adolescente diz que tudo terminou, mas a cidade registrou, em silêncio, que aquelas pessoas estiveram exatamente onde ele disse que estiveram. Em um processo sem corpo, cada detalhe ganha peso desproporcional. Depoimentos, vestígios de sangue, deslocamento de celulares, contradições sucessivas. O conjunto constrói um quadro que, para a justiça, é suficiente para dizer que não houve desaparecimento voluntário. Houve eliminação deliberada de uma vida. O problema é que, mesmo assim, o vazio permanece. Ninguém sabe onde está o corpo. E é esse buraco que transforma esse caso em algo ainda mais perturbador. Quando todas as peças apontam para o mesmo lugar, mas o corpo nunca aparece, a história entra numa zona que mexe com direito, psicologia e, honestamente, com qualquer pessoa minimamente empática, em situações excepcionais, a justiça pode condenar por homicídio sem corpo, se as provas forem fortes o bastante. Aqui, foi isso que aconteceu. No papel, ela é oficialmente considerada morta. Na vida real, não existe caixão, túmulo, lugar para levar flores. Para a família, isso é um tipo de tortura que não acaba. O luto precisa de um marco, um corpo, um enterro, uma despedida. Sem isso, a mente fica presa num ciclo estranho. E em alguns dias a perda parece definitiva. Em outros, qualquer notícia, qualquer boato, qualquer detalhe novo abre espaço para a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se? Esse tipo de luto que nunca termina é o que especialistas chamam de luto complicado. Para o público, a ausência de corpo vira combustível. Em vez de só discutir quem fez, as pessoas começam a especular o que teria sido feito com o corpo, onde estaria, se algum dia vai ser encontrado. Fóruns, vídeos, conversas em bar. O fato de não existir corpo passa a ser ele mesmo um personagem da história. No processo, o recado é claro. Mesmo sem corpo, o conjunto de provas foi considerado forte o suficiente para afirmar que houve crime, com planejamento e participação de várias pessoas. Isso cria uma sensação estranha. De um lado, a justiça dizendo o caso encerrado. Do outro, uma família que não tem nem onde acender uma vela. E é com esse nó na garganta que o júri se reúne para ouvir tudo em voz alta. Quando o caso chega ao tribunal, não é só a vida dos réus que está em jogo. É também a forma como o país vai registrar essa história para sempre. O salão está lotado. A imprensa cobre cada movimento. A família dela senta em silêncio segurando fotos. Os réus se alinham do outro lado, cada um com sua defesa. O clima é tão pesado que você quase consegue ouvir o coração das pessoas batendo entre uma fala e outra. A acusação apresenta a narrativa que a gente foi montando aqui. A denúncia anterior, a escalada de violência, a viagem para Minas, o sítio, o depoimento do adolescente, a perícia no carro, os rastros de celular. A tese é clara. Nada daquilo foi acaso. Foi organizado. Mais de uma pessoa participou do plano para calar uma mulher que insistia em existir. A defesa tenta desmontar o quadro, questiona o adolescente, insinua que ele teria sido influenciado, tenta diminuir o peso do luminol
insiste o tempo todo na ausência de corpo. Em alguns momentos, puxa o foco para o passado dela, para o que ela fazia, como se isso tivesse qualquer relação com o direito de continuar viva. Esse tipo de manobra é tão repetido em casos de violência contra mulheres que já devia ser reconhecido de longe. E durante dias o júri ouve versões que se chocam. Ele vê os réus apontando o dedo uns para os outros, testemunhas se emocionando, outras endurecendo. Para quem está sentado como jurado, o peso é absurdo. Decidir que história vai ser registrada como verdade oficial, sabendo que não existe gravação perfeita, que cada pessoa ali tem motivo para esconder ou exagerar algum trecho. A decisão vem de madrugada. A juíza volta ao plenário com o veredito nas mãos. A sala está cansada. A família dela aperta as mãos, os réus encaram a mesa. O silêncio antes da leitura é quase físico. É aquele tipo de silêncio que faz até barulho de respiração parecer invasivo. Quando a pena do goleiro é lida, a linguagem é dura. A sentença fala em comportamento frio, em trama, em atitude calculada. A soma passa dos 20 anos, incluindo participação na eliminação dela. Ocultação do corpo e privação de liberdade do filho bebê. Não tem cena dramática de novela. Tem choque, olhar perdido, advogado anotando como se cada linha pudesse ser revertida em papel timbrado. Os outros réus ouvem suas penas em sequência. O amigo fiel, peça central na logística, não aguenta e chora. Diz que se sente abandonado, que quem realmente se beneficiou está deixando o peso nas costas de quem executou. É o momento em que o discurso de família racha na frente de todo mundo. Quando o ex-policial, apontado como executor, escuta a condenação dele, o contraste é gritante. Ele praticamente não muda a expressão. Não pede desculpa, não desaba, não entrega nada que não tenha sido dito antes. É como se para ele aquilo fosse só mais um capítulo numa vida já acostumada a andar no meio do que tem de mais sombrio. E do lado de fora, muita gente respira aliviada, achando que acabou. Mas para a família que sai sem saber onde está o corpo, e para quem entendeu a dimensão das falhas, é impossível chamar aquilo de final. É só uma versão oficial registrada em papel. Depois do veredito, o caso sai dos holofotes do tribunal e entra numa fase que não ganha tanta manchete, mas é tão perturbadora quanto. O goleiro começa a cumprir pena em regime fechado, progride para regimes mais brandos, consegue benefícios, dá entrevistas em alguns momentos, volta a aparecer em campos menores, tira foto com o torcedor, participa de projetos. Para muita gente, ver um condenado em um caso assim tentando retomar parte da vida pública é um tapa na cara. O amigo que ajudou diretamente, sem status de ídolo, cumpre pena longe dos holofotes. Vira mais um nome na lista de condenados. O ex-policial segue preso, acumulando a imagem de alguém que já se movia no submundo violento antes mesmo desse caso. São caminhos diferentes dentro do sistema, mas todos girando em torno daquela noite que a gente não consegue enxergar completamente. E do lado dela, a vida não anda. Precisa ser reconstruída por quem ficou. A mãe assume a linha de frente, fala com o repórter, acompanha a decisão judicial, briga pela proteção do neto. Cada vez que o nome da filha volta para as manchetes, é uma mistura de alívio, não esqueceram dela, e dor. Eu preciso reviver tudo de novo. O filho cresce nesse contexto. Ele não tem memórias da mãe em vida. Só o que escuta da avó, o que lê, o que vê em vídeos. Em algum momento, descobre que seu pai biológico é o homem condenado como mandante do desaparecimento da mãe e decide, na prática, que não quer ser definido por isso. Constrói a própria história, longe daquele sobrenome. Para essa família, cada reviravolta não é conteúdo, é sobrevivência. Quando sai documentário, quando aparece passaporte em outro país, quando o ex-delegado diz saber onde está o corpo, quando o condenado ganha ou perde benefício, tudo isso mexe
com algo que não aparece em estatística nenhuma. Anos depois, quando o caso parecia empurrado para o fundo da memória coletiva, um documentário em uma grande plataforma coloca o nome dela de novo, na tela da sala de milhões de pessoas. Não é uma notinha de telejornal, é uma narrativa longa, com entrevistas, imagens de arquivo, depoimentos de especialistas. O filme escolhe um ângulo importante. Não fala só do crime, mas de tudo que veio antes dele. Mostra a infância difícil, a vulnerabilidade, a escalada de violência, a falta de resposta eficiente do sistema. Dá rosto para alguém que, por muito tempo, foi tratado mais como caso do que como pessoa. Também expõe, com calma, contradições de depoimentos, falhas de investigação, decisões apressadas. Mostra como a primeira semana depois do desaparecimento pode ter sido decisiva para o corpo nunca ser encontrado. Traz advogados, psicólogos, especialistas para tentar explicar, numa linguagem que qualquer um entende, por que esse caso é tão simbólico. O impacto, ele é imediato. Gente que nunca tinha ouvido falar dela passa a conhecer a história. Quem já conhecia passa a olhar de novo para detalhes que tinham sido ignorados. As discussões voltam com força nas redes, nos grupos, nos comentários. E é nesse clima que uma notícia vinda de outro país cai como se alguém tivesse chacoalhado o tabuleiro de novo. Você está acompanhando Crime Sem Corpo, Condenação, documentário reabrindo feridas. Aí, de repente, sai a notícia de que um passaporte dela foi encontrado em Portugal. Um documento com o nome dela, em outro continente, tantos anos depois. Só essa imagem já é suficiente para fazer muita gente travar. A imprensa mostra o documento, explica onde ele foi achado, quem encontrou, como chegou às mãos das autoridades e à mídia. Mas na velocidade da internet, um detalhe essencial se perde fácil. O passaporte estava vencido, cancelado, e os registros oficiais indicam que ela saiu de Portugal e voltou ao Brasil muito antes do crime, por outro tipo de autorização. Sem essa parte, o que sobra? Um passaporte em outro país, com o nome de uma mulher que todo mundo acredita estar morta. É a receita perfeita para teorias de todos os tipos. Fuga, vida secreta, sumiço combinado. Para quem já está fragilizado pela falta de corpo, essa informação cai como gasolina em fogo. Enquanto uma parte do público embarca em fantasias dela está viva em algum lugar, a família reage ao contrário. Para a mãe e para o filho, sugerir isso é como dizer que eles passaram mais de uma década sofrendo por escolha. Em entrevistas, eles chamam essas teorias de delírio. Lembram das provas, das condenações, de tudo que foi apresentado no julgamento. Para eles, o passaporte é só um objeto que sobrou de uma vida arrancada. As autoridades deixam claro. Esse documento não muda a classificação oficial do caso, não reabre o status dela como desaparecida, não apaga o que foi construído no processo. O passaporte revela outra coisa. Como uma história mal digerida pela sociedade, transforma qualquer detalhe em gatilho para reabrir tudo. Como se não bastasse, um ex-delegado que participou das investigações aparece dizendo que sabe onde está o corpo. Não estamos falando de um comentarista aleatório, mas de alguém que fez parte da estrutura que deveria ter ido até o fim lá atrás. Ele afirma ter informações sobre a localização dos restos dela. Em entrevistas, ele dá detalhes o suficiente para parecer convincente, mas não o bastante para permitir que uma equipe vá lá no dia seguinte e resolva tudo. E fala de áreas e de pistas ignoradas, de decisões internas que teriam atrapalhado, mas não entrega um endereço simples, uma coordenada exata. Esse meio termo entre revelar e segurar é o que mais incomoda. A reação do público divide. Tem quem agarre essa fala como última esperança. Talvez, finalmente, encontrem o corpo. Talvez a família consiga um lugar para chorar em paz. E tem quem não consiga engolir. Se ele realmente sabia, por que não falou quando ainda estava à frente da investigação? Por que esperar tantos anos?
As autoridades respondem dizendo que qualquer nova informação precisa ser formalizada e verificada. E lembram que buscas em vários locais já foram feitas sem sucesso. A família, de novo, é puxada para um limbo entre esperança e cansaço, entre acreditar que pode surgir uma resposta e temer mais uma frustração pública. Paralelo a isso, o nome dele volta às manchetes por outro motivo. As idas e vindas em torno da liberdade, depois de conseguir benefícios como saidão e regime mais brando, ele é acusado de descumprir regras básicas, como viajar sem autorização judicial. A justiça reage, mandando ele voltar a um regime mais rígido. Na linguagem técnica, é só aplicar o que está na lei. Na leitura de quem acompanha esse caso desde o começo, é mais um capítulo de alguém que, condenado num crime dessa gravidade, ainda tem dificuldade de respeitar limite, cada vez que ele aparece em campo ou em foto com torcedor. A discussão reacende: ele tem direito de reconstruir a vida em público, ou isso é um insulto à memória dela? Não existe resposta simples, mas existe uma sensação que não vai embora, a de que a balança nunca parece pesar tanto quanto deveria para quem tirou uma vida e apagou o corpo. Essas idas e vindas na situação dele não revelam nada novo sobre a noite do desaparecimento, nem sobre onde está o corpo, mas reforçam um desconforto. As consequências concretas nunca parecem se equiparar à gravidade do que foi feito. Quando a verdade oficial não dá conta de tudo, a mente tenta preencher o buraco com teorias. A primeira é a versão do processo, um plano articulado pelo jogador, executado com a ajuda do amigo e de outros, que termina com a eliminação dela e a ocultação definitiva do corpo. É a história que a acusação contou, o júri aceitou e a justiça carimbou. A segunda sugere que o círculo de envolvidos pode ser maior do que a lista de condenados. Para tirar alguém de um lugar, levar para outro, apagar vestígios e manter silêncio por tanto tempo, talvez tenha havido mais gente participando, mesmo que indiretamente. Cúmplices que nunca foram denunciados. Gente que ajudou a criar o cenário perfeito para que tudo acontecesse. A terceira teoria mira nas falhas da investigação, principalmente na primeira semana. Se certas áreas fossem vasculhadas antes, se decisões tivessem sido outras, se certas informações não ficassem presas dentro de sala de reunião, será que o corpo teria sido encontrado? Nesse olhar, o que assusta não é só o crime, mas o que o sistema deixou escapar. E tem quem prefira olhar para como o caso é contado. De um lado, manchetes que tratam cada atualização como espetáculo. Do outro, produções sérias tentando aprofundar o que aconteceu, mas que inevitavelmente expõem a família de novo. No meio, nós, eu e você, consumindo essa história com uma mistura de horror, curiosidade e vontade de entender como isso foi possível. Para quem está de fora, é o caso. Para a família, é vida real. A mãe perdeu a filha sem corpo, sem caixão, sem lugar para visitar. Cada data especial é um lembrete de que não houve despedida. Além de tudo, ela teve que assumir o papel de porta-voz. Fala com o repórter, responde teoria absurda, reage ao passaporte, comenta a fala de ex-delegado. Em muitos momentos, parece que o peso que deveria ser dividido com instituições cai quase todo nela. O filho cresce nesse cenário. Conhece a mãe por histórias, não por memória própria. Aprende cedo que seu nome está amarrado a um dos casos mais comentados do país. E escolhe construir uma vida própria, longe daquele sobrenome, longe da narrativa que tentaram colocar sobre ele. Para essa família, cada reviravolta não é conteúdo novo. É um teste de resistência. É por isso que esse caso não pode ser tratado só como história de crime famosa. Ele é um espelho de como a gente enxerga vítimas, poder e justiça. Quando um país convive por tanto tempo com uma vítima sem corpo, isso diz muita coisa. Fala sobre quem o sistema escuta, quem ele ignora. Quantas vezes alguém precisa dizer: estou com medo para ser levado a sério? O fascínio por histórias assim não vem só da curiosidade pelo macabro. Vem também do medo
de perceber que ninguém está totalmente protegido de decisões erradas, de falhas, de estruturas que escolhem quem merece proteção. E existe um desconforto moral que quase ninguém admite. A gente consome vídeos, documentários, podcasts sobre tragédias reais para tentar entender o mundo, mas também para sentir medo e insegurança. Em que ponto a busca por justiça vira entretenimento em cima da dor? E o que a gente faz com isso? No fim, as perguntas mais importantes talvez não sejam só onde está o corpo ou quem fez o que em cada minuto daquela noite. Talvez a pergunta seja: o que a gente faz com os avisos que vêm antes? O que você faria se alguém perto de você dissesse: eu tenho medo de desaparecer, e ninguém acreditasse? Depois de tudo isso, fica difícil enxergar esse caso como uma lista de datas e nomes. O que aconteceu com ela não foi um raio em céu aberto. Foi o resultado de alertas ignorados e desequilíbrio brutal de poder, e falhas do sistema e decisões de gente que achou que poderia apagar uma pessoa e seguir em frente. Agora eu quero ouvir você. Qual parte dessa história mais te incomoda? É o fato de ela ter avisado e não ter sido levada a sério? É o corpo nunca ter sido encontrado? São as reviravoltas recentes, como o passaporte em outro país e a fala de um ex-delegado? Ou ver um condenado por esse caso tentando levar uma vida pública de novo? E já que a verdade oficial não responde tudo, me conta também, e na sua cabeça, qual cenário é mais provável hoje? O corpo dela está em algum lugar que nunca foi vasculhado do jeito certo. Ele passou por um local já revistado, mas as buscas falharam. Alguém sabe exatamente onde está e nunca falou tudo o que sabe. Comenta aqui embaixo 1, 2 ou 3 e explica por quê. Você acha que um dia o corpo dela ainda vai ser encontrado ou sente que parte dessa verdade foi enterrada junto com provas que o tempo apagou? Se esse vídeo te ajudou a enxergar essa história por ângulos que você nunca tinha visto, aproveita para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais a trazer mais casos reais, mais investigações profundas e mais histórias em que a gente encara o medo e as falhas do sistema sem desviar o olhar. E se você quer continuar nessa linha de casos em que a versão oficial não explica tudo, eu te convido a assistir a mais um vídeo aqui do canal. É a história de uma mulher cuja morte, primeiro, foi registrada como autoagressão, mas hoje é investigada como suspeita. Um apartamento fechado, um disparo, 33 minutos de silêncio, um boxe de banheiro seco, câmeras desligadas e uma família que insiste em perguntar o que realmente aconteceu entre o tiro e a primeira ligação pedindo ajuda. Clica para ver, porque se esse caso já foi difícil de engolir, o próximo vai te deixar com ainda mais perguntas do que respostas.